fé. Cante mais uma vez, meu Deus, meu Deus, meu Deus, outro nunca haverá, meu Deus, tu és o louvor da minha fé. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, ainda de pé. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, no Salmo capítulo 23, versículo 4 somente. Muito obrigado, pessoal do louvor. No finalzinho a gente canta mais. Amém. Salmo 23, versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de amor, infinita bondade, Deus misericordioso, Deus a qual nós temos o privilégio de chamar de Pai e de sermos chamados por Ti de filhos. Aqui estamos, Senhor, reunidos como Tua igreja, como a Jerusalém celestial, que há de morar na cidade santa, Deus, no último dia, quando o Teu Filho vier buscar a sua noiva. Viemos nessa noite aqui, Deus, para Te louvar e Te adorar, para lhe cantar louvores, lhe prestar adoração a qual o Senhor é digno e merecedor. Nenhum outro Deus é digno e merecedor, nenhuma outra pessoa, nenhuma figura pública. Tu és digno de glória, Tu és digno de honra, Senhor. Por isso, Deus, nós viemos aqui a este lugar. Viemos também, Senhor, para falar contigo. Fala conosco, Senhor. Fala com o teu povo, da qual eu também faço parte, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Esse é um salmo... obrigado. Esse é um salmo que é muito conhecido por toda a cristandade, e até por aqueles que não são cristãos, gostam muito de expor esses salmos em cima das suas estantes, deixam eles com a página envergando no painel do carro. E para nós, nessa noite, o meu desejo, a minha oração, é que o Senhor fale conosco, nos leve um pouco mais além do que simplesmente todo o sentido místico, né, e mágico, né, que as pessoas lançam sobre esse texto. Nesse salmo, o salmista, hoje de manhã nós estávamos falando em algum momento da escola bíblica dominical, e lemos um versículo que falava que era por isso que testificavam sobre Jesus, sobre Moisés, os profetas e Salmos. O livro de Salmos é um livro muito peculiar dentro do Velho Testamento, porque parece que ele está deslocado da lei, porque ele fala muito de um relacionamento baseado no amor, e não apenas nos preceitos da lei, apesar do judeu amar a lei do Senhor. É um salmo que é relacionado, que é direcionado, a autoria dele ao rei Davi, apesar dele falar da casa do Senhor, né? Se fosse falar sobre a questão da casa, do templo, talvez seria desconexo, mas se a gente pensar no tabernáculo, ali a gente consegue imaginar Davi escrevendo esse salmo. E ele traz muito da personalidade de Davi. Esse salmo ele é interessante porque ele fala da possibilidade das ovelhas poderem usufruir no Senhor de uma vida bendita, de uma vida próspera, né? Mesmo que elas passem por tribulações.
se a gente lê o Salmo inteiro, Senhor é meu pastor, nada me faltará, já pregamos sobre isso aqui. Só que há um fato nesses salmos que muita gente ignora. E que fato é esse? É que esse salmo, ele fala de uma evidência. Que evidência é essa? É a morte. Ele trata da morte e a gente às vezes não percebe isso nesse salmo, porque ele fala de segurança o tempo todo. O tempo todo ele fala de segurança, ele fala de livramento. Só que lá ele vai dizer, olha, ele estará comigo todos os dias da minha vida. Então, de cara, ele já mostra que a vida do homem é finita. Então, esse salmo ele não fala apenas da segurança, da nossa segurança enquanto vida. Ele fala também da nossa segurança na hora da nossa morte. Ele trata da nossa vida de uma forma integral, tanto na nossa vida quanto no momento da nossa morte. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava lendo sobre uma família de missionários. Quero dividir essa história com vocês, que ela me impactou muito. De uma família de missionários que vivia na República do Congo, e aí depois passou a ser República do Zaire, depois voltou a ser República do Congo novamente. E aí eles se lançaram ali para pregar o evangelho para aquela população, né, para aqueles nativos, e eles eram muito resistentes a essa nova fé, a fé do cristianismo. Eles não aceitavam. Aquela família e várias vezes pensou e entrou em conflito, em uma crise, de pensar se realmente Deus os havia direcionado para aquela terra, porque eles eram resistentes demais ao evangelho, eles não o viam, não o aceitavam, não estavam abertos àquela nova fé. E aí eles trabalhando, evangelizando e não ganhando nenhuma alma. E aí, depois de um tempo, a mãe, né, a matriarca dessa família, ela adoeceu, ficou enferma e faleceu. Ela faleceu. E aquela família pensando ali, gente, a gente veio para cá, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, aqui para a obra do Senhor, ela faleceu e não viu ninguém entregar a sua vida a Jesus Cristo. E aí no dia do sepultamento daquela mulher, o marido dela e os filhos dele estavam ali, o pai pegou um tronco de uma árvore grossa, né? Eles estavam numa tribo, não havia muito recurso, e escavou aquele tronco, já viu com algumas canoas que são escavadas no próprio tronco? A canoa é como se fosse o tronco na metade, escavado no meio. Ele escavou um tronco, deixou aquele tronco oco e usou aquele tronco como caixão para sua esposa. E aí eles fizeram a cerimônia fúnebre. Colocaram aquela mulher dentro daquele tronco, o marido dela cavou a cova, e ali começaram aquela cerimônia fúnebre. E quando eles estavam ali em família, eles estavam rodeados pelos nativos ali daquela terra. Aqueles homens daquelas tribos, olhando de longe. E aí eles cantaram, louvaram ao Senhor. E a filha mais nova leu um texto bíblico ali sobre o caixão da sua mãe e enterraram aquela mulher. E o pai interpretou algumas palavras de bênção sobre os seus filhos e ali fechou aquele funeral. Logo depois desse funeral, poucos dias, quando eles começaram a pregar, começou a haver uma onda de conversões dentro daquela tribo. O quadro modificou e se mudou. E eles ficaram meio sem entender por que de repente, após aquela morte, muitos nativos passaram a entregar a sua vida para Jesus. Até que um daqueles mais anciãos da tribo, que estavam presentes no funeral, se dirigiu ao pai daquela família e disse assim para ele: ao observar a sua família, nós sabíamos que a sua religião era uma religião boa de se viver.
A única coisa que a gente não sabia é que a religião de vocês também era uma religião boa de se morrer. E eles foram impactados pela postura daquela família no velório daquela mãe e esposa. E aquela calma, e aquela alegria, e aquela esperança, aquela firmeza na fé impactou aquela tribo. E ali as pessoas começaram a entregar e abrir o seu coração para essa nova fé. E eles diziam assim, não, olha, a fé de vocês faz com que a gente tenha uma boa noite, né? uma boa partida. Isso é muito interessante, irmão. É muito interessante porque eu sei que talvez nesse momento, em muitas igrejas, as pessoas estejam falando de vitória, de promessas que a gente sabe, né? Poderiam até estar cantando assim, falando de vida e não de morte. Só que nessa noite a gente só vai falar de morte. A gente vai falar de morte até o final da pregação. A gente, aqui na EBD, a Débora que cadê? Não sei onde a Débora está. Está lá atrás. Ela falou assim, pastor, você lembra daquele que a gente tinha um casal que estava assistindo na igreja, ele veio na escola bíblica, e depois teve uma escola bíblica que ferveu, e eles nunca mais voltaram. Aí eu falei assim, Débora, então a escola bíblica continua cumprindo a sua missão. Compreende? Porque muitas pessoas vão estar aqui, talvez não se adequem àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente crê, respeitamos. E é por isso que a gente insiste tanto, que os novos membros participem das escolas bíblicas, para depois chegar assim, não, eu não sabia que vocês acreditavam nisso. Não, eu não sabia que vocês tinham esse tipo de postura. E aí a indagação que está sobre a vida do crente e que deveria estar, e que era uma das marcas do crente, quando você ia nos velórios, você percebia aquele desespero e você conseguia identificar onde havia um velório de um crente, onde não havia. Isso era nítido. Apesar de não ser tão velho, mas eu sou um crente velho. Tenho 43 anos, nasci no Evangelho, então já é uma história. Muitos velórios, filho de pastor? Muito velório, irmão. Mas não é pouco não, bota aí. Eu já fui para muito velório mesmo, irmão. Só que com o tempo, e isso tem me preocupado, com o tempo isso foi meio que mudando. A gente já começa a ver velórios de dentro da igreja, às vezes crentes que entram em desespero, que perdem o centro do controle da sua emoção, às vezes num velório. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas é porque nós somos humanos. Eu sei que nós somos humanos. Eu sei que deve haver uma tristeza, a tristeza do nosso coração. Mas o fato é que a Bíblia trata a morte do cristão de uma forma positiva. E os nossos irmãos em Cristo antigos, eles tinham isso, mas de uma forma mais viva dentro dos seus corações. E a igreja, ela foi sendo impregnada pelos sentimentos e pelos pensamentos da modernidade, da vida aqui e do desprezo da eternidade, e a igreja tem sido afetada, inclusive, para o seu momento da sua morte. Então, algumas pessoas não compreendem como que um cristão pode dizer que não teme a morte. Se nós, de certa forma, estamos sendo conduzidos para um aniquilamento total da nossa memória. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero deixar um legado, e por mais que você deixe um legado, querido, 2 gerações, 3 gerações é o suficiente para a sua memória deixar de existir. Talvez o teu filho lembre de você, o teu neto vai ouvir falar, o bisneto nem sabe quem você é. Isso está escrito lá em Eclesiastes 9, de 2 a 6. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede a mesma coisa. E que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma.
nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que fez debaixo do sol. Esse aqui é o pensamento do ímpio. Salomão, quando escreve aqui, ele está vivendo um momento complicado da sua vida, mas o ímpio, ele vive literalmente assim. A sensação é, se eu for bom, ou se eu não for bom, se eu fizer certo, se eu não fizer certo, eu vou cair no esquecimento. Esse é o pensamento do ímpio. Apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, 32. Para que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O mundo, ele vive nessa desesperança. A falta de confiança, de fé, de esperança na ressurreição, faça com que a gente viva uma vida inconsequente, em relacionado à nossa vida, à nossa eternidade. Quando Jesus Cristo encontra com aquele homem que se gaba do resultado do seu trabalho, seus celeiros estavam repletos, e ele vira para si mesmo e fala assim, não, agora você pode descansar, você fez um pé de meia, você teve um título de capitalização, você tinha uma aposentadoria, e Jesus Cristo fala assim, louco, hoje mesmo podem pedir a sua alma. A falta da esperança, a falta da confiança e da crença na eternidade faz com que nós vivamos de uma maneira inconsequente em relação à nossa eternidade. Faz com que a gente viva somente para aqui. E aqui nesse salmo, a gente tem a descrição de não somente a segurança contra a morte, mas a gente também tem a segurança da hora da morte. E a gente percebe isso em muitos cristãos que vivem, que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, mas quando pensam no momento da sua morte, começam a tremer, começam a entrar em desespero. Irmãos nossos, quando começam a chegar a uma certa idade, o fato é, queridos, vamos ser sinceros, é claro que não tem relógio, não tem uma marcação para que a gente possa morrer. A gente pode morrer novo. O Bruno pode morrer amanhã. Crianças, qualquer um está, mas pela sequência natural, os anciãos estão mais perto da morte, pela sequência natural. Não há uma ordem disso, mas quantos irmãos nossos em Cristo, quando pensam no momento da sua morte, entram em desespero. Na possibilidade, quando está ali frente à hora da morte. Eu lembro que quando o Ives e eu fomos feitos reféns dentro de casa, quando nossa casa foi invadida por assaltantes, e um daqueles assaltantes colocou a arma na minha cabeça e pediu para que eu deitasse debaixo do carro, e ele falava que ia me executar. Ali, talvez alguns aqui já tenham passado por essa experiência, né? O Paulo já foi assaltado no Uber, e ali a gente fica ali de frente para a nossa morte, na expectativa da morte. Você não tem outra coisa a pensar, Alexei também já passou por isso, e talvez outras pessoas. O que eu fiz ali, eu falei assim, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, faz o que você quiser da minha vida. Eu falei assim, Senhor, me recebe na sua glória, caso hoje seja o dia da minha morte. Agora, isso precisa ser, querido, uma característica marcante da vida do crente. O crente, ele vive uma vida gloriosa, mas ele precisa ter no seu coração a expectativa também de uma morte feliz com o Senhor. E a gente tem percebido que muitos crentes entram em desespero quando pensam nisso. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque mostra que a gente tem pensado muito pouco nas coisas lá de cima. A gente tem pensado muito pouco no céu. A gente fala muito do céu nos louvores de uma forma poética, mas quando a gente vai falar de uma forma prática, a gente treme, a gente entra em desespero, e a gente tenta burlar ou fingir, ou mascarar o nosso medo. Não, eu não tenho medo por mim, não, eu tenho medo pela minha filha, ou pelo meu filho, ou pelos meus netos, e daí? Deus vai cuidar. Isso é pior ainda, porque dá a impressão que eles dependem de você e não de Deus. Sim ou não? Não, eu temo pelos meus filhos. Deus vai cuidar. Deus cuida de todos nós. Então, esse salmo, ele nos dá segurança contra a morte. Ele também nos dá segurança
para a hora da morte, e ele nos dá segurança relacionada à nossa imortalidade. Salmo 23, do versículo 6, ele vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o Senhor estará comigo desde o primeiro dia até o último dia. Todos os dias da vida. Ele está comigo na minha chegada aqui e ele também estará comigo no momento da minha partida. Só está faltando um caixão aqui na frente, né? Está parecendo pregação de velório, né? Mas está ótimo. Finge que tem um caixão aqui. Que a Bíblia diz que quando a gente está diante da morte, a gente passa a meditar nos nossos dias. É melhor estar na casa que é a morte do que a festa. Está na Bíblia. Mas a gente precisa pensar. A gente precisa pensar na nossa vida cristã de uma forma integral. E além de nos dar segurança para a hora da morte, né, eu quero que você saia daqui, irmão, pronto para morrer. Eu falei, eu estou pronto para o Senhor. Se quiser me matar hoje, eu estou tinindo. O pessoal que me olhou assim, ó. O pessoal vai começar a pedir para sair para ir no banheiro, beber água, fingir que vai no bebedouro e vai começar a pegar os carros e vai embora. E ele vai dizer assim, olha, a bondade do Senhor e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí, aqui o salmista ele vai fazer uma alusão à questão da eternidade. Ele vai dizer, e habitarei na casa do Senhor todos os dias, por longos dias. Ele sabe que a sua vida é uma vida limitada, mas ele sabe que o Senhor, que a bondade de Deus estará com ele todos os dias da vida, e ainda assim ele habitará na presença do Senhor. Lucas 20, versículo 38, eu gosto muito desse versículo, diz assim, ora, Deus não é Deus de mortos, nem de vivos, porque para ele todos vivem. Consegue compreender isso? A gente tem essa sensação de finitude, a gente tem esse desespero e esse sofrimento com aquela sensação, como principalmente hora doída de um velório, é quando fecha o caixão. São várias horas doídas. Quando você recebe, e aí você está ali no velório, e aí você acostuma olhar ali para o corpo, para a pessoa. No momento quando fecha o caixão, é uma hora doída. A hora que chega alguém, um carrinho para levar o caixão, outra hora doída. Quando desce a sepultura, são várias horas doídas. Porque vai sacramentando a finitude da nossa vida de uma forma mais concreta. E sabe, a pessoa fica ali assim, não, sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, parece que a ficha ainda não caiu, eu ainda não acredito que fulano se foi, e as pessoas fazem, eu fico com a sensação que ele foi ali na padaria comprar pão, e daqui a pouco estará de volta, mas para Deus não é assim. Para Deus não é assim. Ele não pensa com o nosso pensamento. Os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. A gente não consegue prescrutar os juízos de Deus. E é por isso que ele vai dizer no seu evangelho, Deus não é Deus de mortos e nem de vivos. Porque para Deus todos vivem. Todos vivem. Tanto nós aqui como aqueles que partiram no Senhor, todos estão vivos na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Porque a gente entende que a verdade desse salmo é real. Deus foi bom com ele todos os dias da sua vida. E vai ficar com ele, habitando por longos dias, por toda a eternidade. Porque para Deus todos estão vivos. 1 João 2, versículo 25 vai dizer, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa foi uma das promessas que Deus nos fez, uma das promessas mais valiosas. A vida eterna, o Senhor, Jesus, Ele cuida. Olha, irmãos, Jesus Cristo é maravilhoso demais. Jesus Cristo, Ele mostrou na prática como Ele cuida da nossa vida até no momento da nossa morte, porque Ele cuidou de nós até no momento da sua morte. Jesus Cristo, quando estava carregando aquela cruz, e eu não sei se alguns irmãos aqui lembram de quando eu preguei sobre as carpideiras, que tinham aquelas mulheres ali que se lamentavam pela morte de Jesus Cristo, aquelas mulheres profissionais, e aí Jesus Cristo com aquela cruz em seus ombros e fala assim, olha, não chorem por mim, chorem por vocês. Jesus Cristo face à morte, caminhando para o seu suplício, para o seu calvário, ele sabe o que vai acontecer 70 anos depois da sua morte, como Jerusalém vai ser cercada, e muitas mulheres comerão os próprios filhos.
eles passarão momentos de terror, e Jesus Cristo ali sofrido, maltratado, e torturado pelos aqueles homens, ele diz assim: olha, não chorem por mim, chorem por vocês. Jesus cuida da morte do ladrão, Jesus cuida da sua mãe. Quando vira-se João, aí está a sua mãe, Maria, aí está o seu filho. No momento em que Jesus Cristo, toda a obra da morte de Jesus Cristo, mostra o seu amor diante para este momento. A própria libertação de Barrabás é um sinal do amor de Deus. Eu já falei aqui, o que significa o prefixo Bar? Filho, Bartimeu, filho de Timeu, Simão Barjonas, filho de Jonas. Quem é Barrabás? O que significa Barrabás? Bar, filho, Aba, pai. Cristo morreu para que todos os homens fossem tornados filhos do Pai. É por isso que Barrabás é liberto. A libertação de Barrabás, por mais que as pessoas acham, não, foi um absurdo, não. A libertação de Barrabás, ali centrada naquele homem, está mostrando o que Jesus Cristo realmente está fazendo de uma forma global, em todo o mundo. Ele está ali fazendo com a sua morte, com que o homem que o aceitar se torne filho do Pai. É isso que significa o nome Barrabás, Bar-Aba, Barrabás. Ter essa certeza dentro do nosso coração, essa certeza dessa glória, dessa esperança, isso fortalece a nossa fé contra o pecado. Quando a gente pensa e quando a gente entra em conflito, falei um pouco sobre isso aqui com os jovens ontem. Romanos 8, versículo 18, diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O salmista, nesse salmo, ele está dizendo que o Senhor nos conduzirá com a sua bondade, mas Ele, no fim, nos guiará para uma vida muito mais superior. Há algo muito mais glorioso separado para mim e para você, separado para aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Compreende, querido? Eu sei que todo mundo fica com aquela sensação. Eu queria que meu filho ressuscitasse. Eu queria que a minha irmã ressuscitasse. As pessoas, sabe? E eu penso assim na minha mente de quem vê muito desenho animado, que eu gosto de desenho animado. Eu fico imaginando assim: eu morri, passei pelo túnel, pelo vale da sombra da morte, lá na frente tem uma luz, e eu sei que eu vou encontrar Jesus Cristo. Aí eu fico imaginando alguém aqui embaixo orando para eu ressuscitar. E na hora que eu fizer assim, Jesus, ó, o anjo fizer fazer assim, não, volta. Meu irmão, eu vou voltar muito fora da graça. Eu já vou voltar perguntando assim: quem foi que orou? Compreende, irmão? Compreende, irmão? As aflições deste mundo não dá para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Eu não sei quais têm sido as aflições da sua vida. Não sei. Nem tenho dom de revelação. Tem não. A gente tem as nossas limitações. Brinquei até com a Renata. Uma vez que a Renata veio de moto para a igreja, eu falei: vem sem capacete, hein, Renata? Aí ela chegou ali assim: pastor, hoje eu vim de capacete. Eu falei: parabéns, você sabe que o pastor dessa igreja não tem dom de cura, né? Use capacete. Querido, eu não sei qual é a aflição que você tem. Agora, certo é que muitos aqui têm passado por aflições. Enfermidade, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, na questão financeira. Mas eu vou te dar uma notícia boa. Vou te dar uma notícia boa. Isso não vai ser para sempre. Isso não vai ser para sempre porque você não vai viver para sempre. A notícia é boa porque tu vai morrer. Não falei isso antes, porque eu fiquei com medo de você não falar amém. A notícia é boa que tu vai morrer. É que eu vou morrer. Mas há uma glória que a nós há de ser revelada. Há uma glória que a nós há de ser revelada. A palavra do Senhor diz: Cristo em nós, esperança da glória. Isso está escrito em Colossenses 1:27, Cristo em nós, esperança da glória.
Às vezes as pessoas perdem essa esperança e a gente começa a ficar preocupado. Porque se há uma glória que a nós há de ser revelada, por que nós estamos entrando em desespero? Talvez seja porque Cristo não tem habitado no nosso meio. Porque Cristo não tem estado vivo com a sua palavra dentro do nosso coração. Porque se há uma glória reservada para nós, a gente não fica naquele, meu Deus, que não. Ele ainda mora dentro de nós e traz viva essa esperança. Cristo em nós, esperança da glória, querido. Que glória é essa? João 11:40, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Você crê, irmão? Então você vai ver a glória de Deus. Nós iremos ver a glória de Deus. E que glória é essa? Filipenses 2:9-11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus 1, versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Abacuque 3, versículo 3 e 4, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando nós passarmos pelos portões celestes, nós seremos impactados pela glória do Senhor. Ele que é a expressão da glória de Deus, estará lá nos recebendo, dizendo, vinde benditos de meu Pai. Possuir, eu não estou nem falando da herança, eu estou falando de quem nos recebe. Ele é a glória do Pai. Cristo é a glória do Pai. Já nos portais da cidade celestial, nós já avistaremos a glória do Senhor, porque seremos recebidos pelo próprio Cristo. É por isso que a nossa alma, a alma do crente, a alma do servo do Senhor, a alma daquele que ama Jesus Cristo, a alma daquele que verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus Cristo, consegue louvar ao Senhor mesmo no vale da sombra da morte. Porque por mais que ele esteja passando em momentos de sombra, por mais que ele esteja passando em momentos de trevas, como diz lá no profeta Isaías, eles confiam na palavra do Senhor, eles confiam na promessa do Senhor, eles sabem que por mais que esse vale resulte na sua morte, ele habitará com o Senhor por toda a eternidade. Salmo 104, versículo 1, diz, bendiga, ó Senhor, a minha alma, ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e de esplendor. Essa glória, ela é muito maior do que qualquer tesouro dessa terra. Pensa em uma coisa que você gostaria muito, não se compara com a glória que aos filhos de Deus está reservada. Não se compara. Meu filho nascer, meu filho se formar, meu filho casar, não se compara à glória que a nós há de ser revelada. Sua casa própria, o teu carro, não se compara à glória que a nós há de ser revelada. Eu tenho um sonho, a gente vai construir. Não se compara à glória que a nós há de ser revelada. Eu quero repetir isso para entrar na sua mente. Nada se compara à glória que a nós há de ser revelada. Para de centrar o teu coração nas coisas dessa vida. Para de sofrer por sonhos que você não alcançou. Para de ser frustrado. Para de ser chateado. Para de ser triste porque você não tem ou não conseguiu. Nada se compara à glória que a nós há de ser revelada, meu irmão. É por isso que a igreja está mudando. Porque o mundo está alcançando o coração da igreja. Porque o mundo está preocupado em ter as coisas. A Bíblia vai dizer, Jesus Cristo vai dizer, olha, quem anda preocupado com o que há de se vestir, com o que há de comer é o ímpio. São os ímpios que vivem nessa preocupação. Deus cuida dos seus filhos
como o lírio, como os pássaros, essa preocupação exacerbada do que vai ter nessa vida, do que vai conquistar, do trabalho, do salário, se vai ter condição de comprar, isso é postura de ímpio, meu irmão. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nada se compara à glória que a nós há de ser revelada. Vou repetir mais uma vez, nada se compara à glória que a nós há de ser revelada. Firme os seus pensamentos na cidade celeste, pense nas coisas lá do alto, querido. Mude a sua forma de viver, mude a sua forma de acordar, de andar, de trabalhar. Viva na expectativa da glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Seja movido pelo sentimento da glória de Deus. Que a glória de Deus envolva toda a sua vida, todos os seus pensamentos, todo o seu coração. Que o seu amor esteja focado em honrar essa glória. Hebreus 11, versículo 24 ao 26. Dividi esse texto com os jovens ontem. É um texto muito bonito. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, a morte de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A gente não está falando de um crente que queria prosperar. Não. A gente está falando de um crente em Jesus Cristo. Moisés era crente em Jesus Cristo, é claro. O texto é claro. Teve por maiores riquezas a morte de Cristo. Todos os homens no Velho Testamento não foram salvos pela lei, foram salvos pela crença em Cristo. Esperavam pelo libertador, pelo Messias, assim como nós esperamos hoje. Moisés abriu mão de tudo. Ele era filho da filha de Faraó. Ele tinha todo o conforto do Egito, mas ele preferiu abandonar o Egito, largar as suas riquezas, porque ele compreendeu que a morte de Cristo para ele era mais valiosa do que qualquer riqueza que o Egito pudesse oferecer. Porque ele estava em vista, ele tinha em sua vista a recompensa. No texto vai dizer que ele abandonou o Egito e ficou como que vendo e enxergando o invisível. Essa parte é mais linda ainda. Moisés entra no deserto, sofre com aquele povo durante aqueles 40 anos, mas o seu olhar sempre contemplando aquilo que a vista natural não consegue enxergar. Somente aquele que enxerga pelos olhos da fé. Moisés, ele encarna a expressão do que é fé, certeza das coisas que não vemos e a convicção de fatos que esperamos. Isso para o mundo é loucura. Como eu posso dizer que eu tenho certeza do que eu não vejo e ser convicto naquilo que eu ainda espero? Mas essa é a esperança que o Espírito Santo coloca no coração daquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo, ele é chamado de bom pastor, porque ele conduz o seu rebanho por todo o percurso. Ele cuida de mim e cuida de você em cada momento, no nosso nascimento. Sabe quando Davi fala assim, olha, em paz me deito, em paz durmo, me levanto, ele cuida do nosso sono. Ele cuida de nós ao meio-dia, sabe, quanto a peste que volta ao meio-dia, quanto o terror noturno. Ele cuida quando nós estamos dormindo, que a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele cuida de nós até no momento da nossa morte, é um cuidado integral. Não há um momento da tua vida que Jesus Cristo não esteja cuidando de você. Não há um momento. E se você em algum momento duvidar disso, após essa dúvida passar, peça perdão a Deus. Porque foi um pecado fruto da sua natureza, da sua inconstância. Porque não há um momento que Deus não cuide de você. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu sobre um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele cuida de nós.
O Senhor Jesus Cristo não é como uma entidade das outras religiões que ficam em cima de um altarzinho esperando uma oferta numa bacia de barro. Ele não é isso. Ele não é uma entidade que espera que a gente ofereça alguma coisa a Ele para que Ele nos conceda algum favor. A sua obra é baseada na graça. É um favor imerecido. A sua obra é baseada no seu amor. Ele nos amou primeiro, tudo começa nele. Tudo parte dele. E a gente não faz nada para que a gente faça merecer. Tudo que a gente faz é por gratidão, porque tudo vem dele. Eu não consigo bênção com a minha oferta, eu não consigo ser salvo por causa da minha oferta, eu não consigo que meu filho ou meu parente consiga alguma coisa, porque eu jejuei. Nada parte de nós. Nada parte de nós, tudo vem dele. Porque por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é dele. Dele é o querer, dele é o executar. A única coisa que há em nós é uma expressão de uma resposta a esse amor, de uma resposta a esse cuidado desse bom pastor. João 10, João 14. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pelo curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Deixa eu acelerar esse texto aqui, para a gente entender. Eu não sei se você lembra quando eu preguei aqui sobre o tanque de Betesda, a expressão da idolatria. Aonde que ficava a porta das ovelhas? Colado no tanque de Betesda. Porque o que era o tanque de Betesda? Era o tanque onde os pastores vinham com as suas ovelhas, com o seu gado, e lavavam eles ali. Depois de um certo tempo, ele passou a ser uma expressão de idolatria, porque eles achavam que alguns soldados, quando vinham da guerra, seriam curados ali por aquela água, e tomaram aquilo ali para o deus Asclépio, e dali surgiu a crença da tal da água que mexe, para que as pessoas fossem curadas. Não tinha nada a ver com a cultura hebreia, com a cultura judaica. O cristianismo ali ainda não tinha, mas a cultura era essa. E era perto dessa porta que Jesus Cristo estava, uma porta estreita, onde passavam as ovelhas, onde os pastores, onde os mais pobres, os mais sujos ficavam. E aí Jesus Cristo, ele no seu coração, ele teria todo o direito de entrar, talvez pela porta dourada da cidade. Está diante do templo. Mas Jesus Cristo vai dizer assim, olha, aquele que não passa pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Aqueles sacerdotes que estão entrando por ali são todos ladrões. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele chama aqueles homens de mercenários. Ele vai dizer, são todos mercenários. Estão ali porque estão sendo pagos. Porque quando eles enxergam vir o lobo, eles fogem. E o lobo vem e arrebata as ovelhas. É isso que Jesus Cristo fala daqueles homens. Mas ele vai dizer assim, não, mas quem entrar por mim, encontrará pastagens. Porque eu sou o bom pastor. Eu entrego a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem, e delas eu sou conhecido. Jesus Cristo, ele é o bom pastor da nossa vida, querido. Ele tem nos conduzido com a sua vara, com o seu cajado. Isso está no Salmo que a gente leu. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, a vara do pastor, muitas das vezes, de uma forma desconfortável, é o que tem nos guiado na sua presença. Às vezes a gente, quando fica, a gente vai tendendo, e Jesus Cristo vem com o seu vara e fala assim, ó, pum, volta para lá, ô, está saindo do caminho? É isso que ele faz, irmão. É isso que ele faz para poupar a nossa vida do inferno, para que a gente não se desvie. Muitos pais, eu sei que surgiu aí, eu não sou a favor de espancamento não, tá, irmão? Mas para mim é nítido que a Bíblia libera que o pai bata no filho. É nítido. É claro que não é, estou falando de espancamento. Mas quando a Bíblia fala sobre a palmada, a varada, o fustigar, é uma ação de disciplinar o seu filho. E às vezes surge assim, não, porque eu nunca bati no meu filho, dá a impressão assim, então, tu é melhor do que Deus, né? Tu é melhor do que os próprios mandamentos do Senhor. Provérbios 23, 13, 14 diz, olha, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. As crianças aqui até 12 anos, levanta a mão aí. Levanta a mão. Quer ir para o inferno, Bruno? Quer ir para o inferno? Quer ir para o inferno? Não? Quer ir para o inferno? Então vira para sua mãe aí, Bruno. Fala, mãe, pode me bater.
Então, não quer não? Então vai para o inferno. Porque a vara serve para isso, meu irmão. Quando a ovelha era rebelde, o pastor fazia assim, ó, pá! Se junta com o rebanho. Ah, pastor, mas não é todo mundo que apanha. Eu sei. É só não ser rebelde. Por que você acha que tem filho que apanha e tem filho que não apanha? Aí o filho fala assim, mas você não bate no outro, porque o rebelde é tu, pô. Por que às vezes tem crente que passa uma moenda com o Senhor? Moenda, irmão. Deus bota ele na moenda. E ele fala assim, Senhor, mas por que fulano da igreja não passa por isso? Pergunta para Deus, por que é só você que está tomando varada? Fala com ele, irmão. É a vara do Senhor que nos consola. É o seu cajado que às vezes nos esgoela pelo pescoço e nos traz de volta para dentro do rebanho. Deus açoita todo aquele a quem Ele ama. Pastor, eu tenho passado muita luta na minha vida. Deus te ama muito, irmão. Deus te ama. Tal qual é a luta, é o tamanho do amor dele na sua vida. Até que você entenda. O Senhor está ali e fala assim, volta para o caminho. Volta para o caminho. Volta a crer. Porque Deus não vai te amar a partir do momento em que Ele te abandonar. Em que Ele fizer como Ele fez com os ímpios lá em Romanos. O Senhor entregou os homens às suas vis paixões. Vai lá, vai lá, vai lá. Quer ser livre? Vai lá. Mas aquele que está na presença do Senhor, o Senhor cuida. O Senhor bate. O Senhor disciplina. Hebreus 12, 6 a 11. Jesus amado, a hora está acabando. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. O Davi falou que você pode bater nele? Que isso? Vai para o inferno? Fala para sua mãe, pode me bater, mãe. Ele está olhando para o céu. Está olhando para o céu por quê? Deus vai concordar comigo? É a palavra dele? Ele está buscando resposta aonde? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Por que muitos crentes se desviam no momento da tribulação? No momento da adversidade? Porque não são filhos. Porque quem é filho suporta a correção. Quem é filho aceita a correção de Deus. Talvez você esteja passando por um momento de aflição na sua vida. Chega em casa, bota o teu joelho no chão e pergunta assim, Senhor, onde eu estou errando? O que o Senhor quer me ensinar? O Senhor é o bom pastor da minha vida. O que o Senhor quer me revelar? Estou aqui aberto, Senhor, fala comigo. Que eu não aguento mais apanhar. Eu sei que isso me bate para o meu bem. Eu sei disso. Mas me ensina onde eu estou errando. Para eu parar de apanhar do Senhor mesmo. Eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam, mas eu quero andar junto com o rebanho. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, nós nos reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais aos pais dos espíritos para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrijam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser legal, não parece ter gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Semana passada, eu estou dando aula para uma turma de segundo ano de ensino médio. Essa turma são duas turmas juntas. Ela está com uma faixa de uns quase 60 alunos. Então eu já entro ali assim, sem nenhum sorriso na cara. 60 e poucos alunos, ensino médio. E a aula estava uma confusão, um barulho. E aí eu tenho um aluno, que eu não sei o nome dele, que eu só chamei de Bispo, que o sobrenome dele é Bispo. E ele estava sentado lá no final da sala, a sala era muito grande, no meio de alguns alunos que rotineiramente têm problemas comigo por conta de questões disciplinares. E aí eu olhei assim para ele, para mostrar para ele que ele estava me atrapalhando. E aí ele fez assim para mim. Aí eu falei, não, você não me ama. Você não me ama. Se você me amasse, você não estaria me atrapalhando. Aí ele, que isso? Aí ele falou assim, mas eles aqui também estão conversando. Aí eu falei assim, mas esses três aí deliberadamente não gostam de mim. E isso pouco me importa. Você é o que diz que gosta de mim. Então muda o teu procedimento. Na hora que eu falei isso, aqueles meninos que estavam em volta dele, o olhar deles assim apagou.
apagou de ouvir da minha voz, da minha boca, que eu pouco me importava com a postura deles. Falei para agredir mesmo, porque eles gostam muito de agredir, mas nunca estão prontos para ouvir uma palavra agressiva. A verdade é essa. Eles gostam de ofender, mas nunca estão prontos para ser ofendidos. Na hora que eu falei que não me importava com a postura deles, eles fizeram assim, ó. Foi um ar de decepção. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quando Deus parar de nos corrigir, nós estaremos diante do desprezo do Senhor. E não há nada pior que a gente possa desejar. A gente pensa assim, mas por que o mundo está prosperando? Por que Deus não está mandando raio na cabeça de todo mundo? Por que Deus não está... É porque o Senhor não é o pastor deles. Não há uma vara sobre eles. Não há um cajado sobre eles. A vara e o cajado do Senhor consolam quem é o seu rebanho, quem é a sua igreja. É isso que Jesus Cristo faz com o seu povo, às vezes de uma forma dolorida, mas Ele está nos livrando e nos tirando do inferno. A vara do Senhor, a vara desse bom pastor, que cuida de nós, ele também era usada quando o pastor vinha de uma longa caminhada ou levava as suas ovelhas para os pastos verdejantes, as águas tranquilas, e ele precisava voltar para o aprisco. E era com aquela vara que o pastor, numa entrada daquele aprisco, ficava assim, ó, às vezes contando, ovelha por ovelha, ovelha por ovelha. Toda ovelha que entrava no aprisco, aquele pastor ali contava, para ter certeza que todo o seu rebanho estava em sua presença. Não importa qual fosse o número de ovelhas, ele estava ali com aquela vara, contando, 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 até que todos estivessem em segurança. Lucas 15, do 4 ao 6, vai dizer: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, feliz, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. É isso que nós viveremos com o Senhor. Todos nós estaremos ali, ovelhas de Jesus Cristo, entrando um por um. Naquela visão de João na ilha de Patmos, vi diante do trono do Senhor homens grandes e pequenos, uma grande fila, se apresentando diante do Senhor. E os salvos, o rebanho de Jesus Cristo, estará ali, ó, sendo contado um por um. Ninguém ficará de fora, porque Jesus Cristo cuida do seu rebanho. Ele é o bom pastor, ele entrega a vida pelas suas ovelhas, e o sacrifício dele foi perfeito. João 10, versículo 27 a 29 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Foi meu Pai quem me deu, ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém pode nos tirar do amor de Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Ele cuida da nossa vida integralmente e também cuida na hora da nossa morte. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. O meu desejo, querido, para esta igreja, o meu desejo é para que toda igreja, mas eu não prego para todas as igrejas. Então, para você que está ouvindo a palavra de Deus, é que você saia daqui com essa certeza no seu coração. Jesus Cristo vai cuidar de você todos os momentos da tua vida. Jesus Cristo vai cuidar de você no momento da sua morte. Esse Deus, ele é gracioso demais. Se você está aqui nessa noite, pode subir, e teme pela sua morte, e teme pela sua eternidade, é porque você ainda não conhece esse bom pastor. É simples. Se há esse temor dentro do seu coração, lhe falta conhecer esse bom pastor. Entregue a sua vida para Jesus Cristo.
O Espírito Santo está aqui nessa noite te convidando. O que ele está dizendo para você? Vem ser ovelha de Jesus Cristo. Vem pertencer a esse rebanho. Vem entregar a sua vida a Jesus Cristo. Queridos, isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. Eu sei que talvez muitas pessoas aqui não tenham tido talvez a experiência de conversar com alguém no leito da sua morte, de conversar com alguém prestes a partir. Eu já passei por essa experiência de conversar com um amigo num dia, em horas antes da sua morte. E eu falei assim, e aí? E ele ali muito debilitado. Aí eu falei assim para ele, tá difícil? Aí ele falou assim, pastor, muito difícil saber que eu vou morrer. Muito difícil saber que amanhã eu não vou estar aqui. Aí eu falei assim, qual é um dos seus medos? Aí ele, minhas filhas são pequenas. Aí eu falei, Jesus vai cuidar delas. Aí eu falei, você tem certeza que quando você fechar os seus olhos, você vai estar diante de Jesus Cristo? Aí ele falou, eu creio, pastor. Eu creio. E eu falei assim, então, meu irmão, vai em paz. Jesus Cristo está te esperando. Você vai ver aquilo que a igreja almeja ver. Você vai estar diante daqui, você vai viver a experiência que todo servo do Senhor almeja viver. Você vai estar diante de Jesus Cristo. E ele chorando ali, ele dizia assim, eu creio, Sandro, eu creio. E na noite daquele dia, ele partiu com o Senhor. A gente poderia estar conversando aqui nessa noite sobre vários assuntos que pudessem fazer você rir, se divertir. Mas não se engane, querido. Você pode estar triste e hoje você poderia estar num show de humor. Mas não é porque uma coisa te faz rir que isso traz alegria ao teu coração. Não é. Eu sei que muitos pastores falam, não, eu prego assim porque é a alegria do Senhor. Não, o que alegra a minha alma, o que afaga a minha alma, são as promessas do Senhor Jesus Cristo. Isso alegra, isso traz esperança para a vida do cristão. Onde você tem depositado a sua esperança? Onde você tem depositado a sua fé? Essa é a pergunta que o Espírito Santo te faz nessa noite. E qual é o convite para você nessa noite? Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Se você quer fazer isso nessa noite, faça. Porque pode ser que amanhã você esteja morto. Né? Sei lá, né? Você vê aqui nessa noite e Deus falando de morte, pode ser um sinal para você. É misericórdia. Do nada, não sei. Pode ser até que seja a minha morte. E o pessoal fala assim, caramba, você viu o pastor foi de morte o tempo todo, e não é que foi ele que morreu? Já falei no meu velório aqui, hein? Toda vez eu falo isso. Quero meu velório em capela, não. Aqui, ó, no meio do caixão. Não sei, irmão. Aí a gente fala assim, não, você vai morrer primeiro, né, Bê? Você está entendendo, querido? Não sei. O que eu sei é onde eu tenho depositado a minha esperança, no consumador da minha fé. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero cantar a canção que a gente cantou antes da pregação. Porque a gente já está falando de morte. Se a gente botar uma música lenta aqui, o pessoal vai dizer, eu quero morrer. Eu quero morrer agora. O Gugu já está puxando uma melodia triste ali. Eu falei, não. Nosso pastor, ele é um bom pastor. Ele cuida da nossa vida. Ele cuida em todos os momentos. Até na hora da nossa morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado trazem consolo para as nossas vidas. Amém? Vamos celebrar o Senhor por essa palavra de morte? Eita, glória a Deus. Aleluia.